fora isso, a parte social dessas pessoas. Então, as crianças chegam para a gente com características muito diferentes. E aí, o nosso atendimento lá dentro também era muito individualizado. A fisioterapia, ela atua de forma individualizada para esses bebês. Então, a gente vai avaliar muito naquele momento. Então, eu cheguei para avaliar o meu bebê, então eu estou avaliando, eu já vou saber o que conduta eu vou tomar, que caminho eu vou seguir. Nem sempre eu vou conseguir fazer respiratória da forma como eu queria, nem sempre eu vou conseguir fazer a fisioterapia motora da forma adequada, porque ele, além de ser um bebê com características específicas, às vezes, dependendo da gravidade, é um bebê que está em droga vasoativa, é um bebê que está sedado, é um bebê que tem plaquetopenia. Então, tudo isso aí vai nortear o que eu vou poder fazer ou não. Mas a gente tem um leque de recursos que a gente pode estar utilizando aqui, tá bom? Então, a gente vai falar realmente sobre os recursos que a fisioterapia respiratória tem na neonatologia hoje. A gente já foi apresentado, então vou passar rápido. E aí, qual é o nosso papel quanto fisioterapeuta, né? Participante de uma equipe multiprofissional? E aí a gente tem muita sorte de estarmos inseridos numa equipe que aceita e escuta muito a nossa opinião, né? E a equipe multiprofissional dentro da UTI da MEGEC, ela realmente acontece dessa forma. Então, o fisioterapeuta ele já começa do início. Então, Ingrid, está vindo um bebê da sala de parto que nasceu, 32 semanas, GIG, com ascite, com derrame pleural, com problema cardíaco, ele está vindo entubado. E aí a gente começa a nossa atuação desde aí. A equipe já informa para a gente quem é o bebê que vai chegar para mim. E aí a gente já começa organizando o ventilador está funcionando, a gente testa. E aí ele vai para a ventilação invasiva, vai para a ventilação não invasiva. Se vai para a ventilação não invasiva, então eu tenho que ver se vai ficar no bubble, se vai ficar no ventilador, se está funcionando da forma adequada. E aí eu começo os meus cuidados desde já. Eu ainda nem vi meu paciente, mas eu já sei o que é que está me aguardando. Pensando em ventilação não invasiva, pensando em ventilação não invasiva, tem outras coisas que eu vou também me preocupar, que eu vou chegar mais à frente, que são os cuidados. Mas aí o porquê desse bebê que vai chegar para mim? Então, como o Pedro falou, como a Elisa falou, os bebês que chegam para a gente prematuramente, eles são bebês que estariam ainda em processo de desenvolvimento intraútero. Então, são bebês que muitas vezes chegam com menores de 34 semanas, que é o bebezinho que Pedro falou da reanimação, e aí esse bebê que ainda não tem músculo suficiente, é um bebê que ainda tem um calibre de vias aéreas pequena, e isso faz com que tenha um aumento na resistência ao fluxo de ar, então ele vai ter dificuldade, então ele pode desenvolver deficiência de surfactante, tem pouco volume pulmonar. A anatomia e a fisiologia desse bebê é diferente, então eles vão ter posição horizontalizada das costelas, o diafragma inserido de forma que deixa ele em deficiência mecânica, ele vai ter dificuldade de contratilidade, ele vai cansar mais rápido, ele fadiga muito rápido. Maior quantidade de fibras elásticas, então são aquelas fibras que fadigam mais rápido, então quanto mais eu uso, mais é o risco desse bebê fadigar. E uma caixa torácica extremamente cartilaginosa, então quando você vê um bebezinho desse, você vai ver que ele tem uma retração, você parece, nossa, esse bebê está muito desconfortável, mas por quê? Porque todas essas características aqui vão fazer com que ele tenha uma dificuldade, então ele retrai a caixa torácica da forma. É porque eu não tenho vídeo, eu tinha esquecido de colocar, mas quando vocês têm contato a um bebezinho que está desconfortável, vocês vão ver que eles vão ter tiragens intercostais, subdiafragmática, retração external. Todas as tiragens que vocês veem nos livros, vocês provavelmente vão ver nesse bebê. E aí eles realmente são suscetíveis a ter uma insuficiência respiratória. E aí a gente vai precisar intervir. Por isso que hoje também se fala muito de intervir de forma precoce, ainda em sala de parto, colocando eles em CPAP. Porque eu já vou ajudar nessa questão da melhorar volume, estabilizar a via aérea, melhorar a questão da reserva que ele tem do volume residual. E aí, as maioria das patologias que a gente pega respiratórias nos bebês, síndrome do desconforto respiratório, que é a dificuldade de produção de surfactante, taquipneia transitória do recém-nascido, apneia da prematuridade e hipertensão pulmonar. Como a gente vai falar muito sobre o suporte ventilatório não invasivo, então eu trouxe essas principais patologias, que são aquelas que a gente realmente consegue evoluir bem com eles em suporte ventilatório não invasivo. Mas eu preciso falar também do suporte invasivo. Vocês viram pela manhã, né, a questão da monitorização e da questão da ventilação invasiva, mas ela surgiu como uma forma era uma forma de esses bebês eles conseguirem sobreviver. Então,
eu vi que a ventilação positiva promovia essa sobrevida desses bebês. Mas, com o tempo, foi visto que a ventilação invasiva ela também estava associada a outras patologias de longo prazo, como a displasia broncopulmonar, lesões induzidas pela ventilação mecânica. Então, cada vez mais hoje você vai estar utilizando o suporte não invasivo nesses bebês de forma mais precocemente possível, ainda se possível em sala de parto. Então, a ventilação não invasiva ela está sendo hoje um critério de escolha para a ventilação inicial, né, uma estratégia ventilatória inicial. Se o bebê não precisa ser entubado e reanimado em sala de parto, ele vai ficar em CPAP e vai chegar para a gente em ventilação não invasiva, certo? Ele tem se mostrado prevenir bastante as displasias broncopulmonar, e bebês que têm displasia broncopulmonar vai ter dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor, vai ter dificuldade nas atividades até de vida diária depois, quando eles começam a crescer a longo prazo. E a não invasiva também já está funcionando como estratégia de tratamento para a SDR e a apneia da prematuridade. Então, o bebezinho ainda não tem um centro respiratório totalmente formado, eles vão evoluir, às vezes, com apneias, e aí basta você dar um suporte ventilatório por pressão positiva, você já faz com que ele consiga retomar sua respiração de forma mais regular. Como ventilação não invasiva, a gente tem o bilevel, binível, ou como a gente chama, VNI. Então, quando vocês estão dentro de uma UTI neonatal, vocês não vão falar, o bebê está no BIPAP, o bebê está no bilevel. Ele está em VNI. VNI é quando eu estou dando, dentro da neonatologia, 2 níveis de pressão. Então, eu dou uma pressão inspiratória e eu dou uma pressão expiratória final, que a gente chama de PEP. Tá? O CPAP, então, eu só oferto a PEP, e aí o CPAP eu posso dar de 2 formas, eu posso dar através do selo d'água ou do próprio ventilador, e também está ganhando força o catéter nasal de alto fluxo. Né? Normalmente o catéter nasal a gente usa já como uma forma de desmame dessa ventilação. Os efeitos, então, da ventilação não invasiva. Então, eu promovo o aumento do volume residual, da capacidade residual funcional, melhoro a complacência pulmonar e o fluxo. Eu reduzo a resistência das vias aéreas, porque eu estabilizo essa via aérea, então eu consigo fazer com que essa resistência ela caia, e aí ele respire de forma mais adequada. Eu conservo o surfactante, e alguns artigos também mostram que você colocar o bebê de forma precoce no Bubble CPAP estimula a produção de surfactante. Eu promovo o recrutamento alveolar. A VNE é a nossa opção de escolha no processo de desmame da ventilação mecânica. Então, o bebê que está entubado, quando eu vou estubá-lo, eu boto ele numa pressão positiva, seja VNI ou seja CPAP, ainda está em discussão qual seria a melhor estratégia para na pós-extubação colocar. Mas, assim, eu preciso colocar esse bebê em algum tipo de suporte ventilatório por pressão positiva após a extubação. E prevenção e tratamento de apneias. Como efeito, eu também previno colapso alveolar, então, quadros de atelectasia, um bebê que está em ambiente, começa a ter um desconforto respiratório, aumenta a frequência respiratória, faz um raio-x, a gente identifica uma atelectasia. Então, a gente coloca esse bebê em não invasiva para tentar tratar e reverter essa atelectasia que foi encontrada. Não só a ventilação invasiva, mas o posicionamento também é outra forma da gente estar fazendo o tratamento dessa atelectasia. Melhora a troca gasosa, estabiliza a capacidade residual funcional, melhora ou reduz os shunts pulmonares e reduz o trabalho respiratório. Então, muitas vezes, você vê um bebê desconfortável, com sinais de desconforto, você coloca ele no CPAP, você vê que melhora o padrão respiratório dele, aquelas tiragens que você tinha avaliado, que você tinha observado, elas vão diminuindo, né? Elas estão muito marcadas, elas vão diminuindo, ficam discretas e depois até desaparecem. A frequência respiratória desse bebê tende a diminuir também quando você dá esse tipo de suporte ventilatório. Então, você realmente vê que ele não vai evoluir para uma falência respiratória e você ter que fazer entubá-lo e colocar na ventilação invasiva se você precocemente você identifica a necessidade dele de ter um suporte por pressão. E aí os tipos que a gente tem é o Bubble CPAP, né? Então tá ganhando força, uma ventilação que é feita através de um fluxo de ar, né? Ele vai aquecido e umidificado. O ramo expiratório ele está inserido em um gerador de bolhas, tá? E aí o quanto que está inserido do meu ramo expiratório que vai dar a minha PEP. Então, eu determino baseado no quanto de água eu coloco dentro do recipiente. E também o ventilador, que ele me promove tanto o CPAP quanto
o bilevo, a VNI, que aí é a válvula expiratória dele, que vai me dar a pressão baseado no que eu estou ajustando no ventilador. Como complicações da VNI, então, a lesão nasal, a síndrome do escape de ar, e é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente para bebês, por exemplo, que são bebês que nascem termos, não é nem prematuro, bebês termos que nascem, mas eles fazem desconforto respiratório por taquipneia transitória, que é uma patologia muito comum para bebês que nascem de parto cesáreo, por exemplo. E aí ele precisa ir para um Babocepap. Só que o Babocepap, a gente consegue ajustar o fluxo dele um fluxômetro normal, ele não é milimetrado, que seria o ideal. E aí quando você bota uma pressão muito alta, um fluxo muito alto de 12 a 15, existe o risco desse bebê fazer um pneumotórax. A gente já pegou alguns desses lá na nossa UTI, que por descuido, às vezes, aí por isso que a equipe precisa ser vigilante em relação a isso. O fluxo subiu e não identificaram isso de forma precoce, e aí terminou tendo a síndrome do escape de ar. Mas também uma pressão muito alta, uma pressão ex muito alta, fazendo uma MAP muito alta, reduz o retorno venoso, então esse bebê ele pode evoluir com algum tipo de bradicardia por isso. Aumento da resistência vascular pulmonar e redução do débito cardíaco. Então ele também pode fazer hipotensão por isso. E aí, a gente até brinca, né? A gente trabalha com os bebês, que às vezes os bebês de VNI são os que dão mais trabalho para o fisioterapeuta comparado ao bebê que está entubado. Por quê? Para que ela funcione, o sistema ele tem que estar totalmente ajustado. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Até um tempo atrás, a gente tinha bebês que sangravam muito o nariz, às vezes eram entubados por sangramento nasal. Né? Graças a Deus, isso a gente já não tem mais no nosso serviço. Mas são muitos os cuidados que a gente precisa ter. Lesão nasal. Às vezes, a gente coloca uma proteção, né, de hidrocolóide, que eu vou mostrar mais à frente, para tentar proteger essa pele, já que é uma pele muito sensível. E aí, às vezes, a pronga não está adequada, é uma pronga pequena demais e entra, e aí começa a fazer pontos de pressão nessas regiões aqui, né, da columela. E aí, isso aqui pode levar a uma necrose de septo, e aconteceu o que aconteceu aqui, ó. Esse bebê perdeu o septo nasal, então, se vocês forem ver essa parte aqui, ela perdeu a força, provavelmente porque ele usou um CPAP de forma inadequada, e aí ele foi passando todas as fases, até chegar a uma fase de necrose, e aí ele perdeu uma parte do septo. Isso é uma coisa que a gente não pode admitir, tá? E aí, se é um bebê, por exemplo, que precisa ainda de um tratamento usando pressão positiva, provavelmente é um bebê que eu vou precisar entubar, porque eu não vou conseguir mantê-lo em CPAP, principalmente se é um serviço que só tenha pronga nasal, porque eu tenho a opção de usar pronga ou a máscara, como nessa foto aqui, e aí eu vou mudando a região de pressão. Quando eu só tenho um tipo de interface, então eu tenho que ter um cuidado maior para que isso aqui não aconteça. Tá? Então, a prevenção de lesões nasais não é só do fisioterapeuta, é de todas as pessoas que estão inseridas dentro de uma UTI neonatal. É o técnico, o médico, o fono, quem mexe com esse bebê, ele pode avaliar, o enfermeiro pode avaliar como é que está esse septo, se tem regiões de pontos de pressão, se a pronga está adequada, se ela está colocada no posicionamento correto. A observação clínica, então, de toda a equipe, e se a fixação está feita de forma correta. Então, a pronga, muitas vezes a gente chega no bebê, o bebê está desse jeito, inclusive fazendo essa carinha de dor, de desconforto, o nariz avermelhado com edema, porque a pronga está totalmente colocada de forma errada, tá? Ou você chega na incubadora e o bebê está pendurado pela pronga. O bebê vai descendo porque ele mexe, e aí ele vai descendo, e aí quando você vê, tá ele pendurado pela pronga, como aqui. Até o narizinho fica para cima. Ou então, é uma pronga que é pequena para ele, nem veda para dar pressão e ainda pinça o septo, como está acontecendo aqui, e aí pode levar a uma lesão. E aí o ideal é que realmente a gente consiga colocar ela numa posição adequada. Então, se o serviço ele disponibiliza velcro, a gente coloca. E a pronga adequada nem sempre. Vai ter alguns serviços que vocês vão ver que não usa o hidrocolóide como a gente usa, porque o ideal é que a pronga ela vede toda essa região da narina. Né? Se fica algum escape de ar, então provavelmente essa pressão não vai ser
dada de forma adequada. Então, existem números de 0 a 5 de pronga. Então, alguma delas vai se adequar ao seu bebê. Muitas vezes, a gente escolhia o tamanho da pronga baseado no peso do bebê. Mas existem bebês pequenos, com o nariz, com a narina um pouco maior, bebês maiores com a narina menor. Então, muito é do olho e também de como a gente vai ver. A gente sabe mais ou menos qual seria o ideal e o peso ele vai servir de norte, mas não necessariamente é o que vai ser usado. E aí é sempre interessante que a pronga ela fique afastada do septo. Se vocês forem ver nessa figura aqui, tem a entrada, aí a pessoa olha assim e diz, nossa, essa pronga está muito grande. Aí troca e bota uma que deixa todo dentro da narina. Aconteceu já várias vezes na equipe. Então, assim, a educação da equipe também é muito importante. A gente precisa sempre estar relembrando para o pessoal qual é a pronga adequada, qual é o posicionamento adequado e qual é a distância que deve ficar do septo e da narina. Aí a proteção de pele que a gente usa normalmente é o hidrocolóide, o porquinho, né? Então vocês vão ver quando vocês chegam no serviço de UTI, o pessoal falando muito do porquinho. Existem vários modelos que eles podem usar. A gente normalmente só usa essa parte aqui inicial, né? Não usa muito, para justamente isso aqui tem uma cola. A pele do bebê é muito sensível. Então, toda a vida aqui fica descolando e colando, porque às vezes essa região aqui fica colada, mas essa região aqui tem contato com umidade. O bebê saliva muito, às vezes tem secreção, vai perdendo a cola aqui, mas essa região aqui não perde. Então, toda vida que você tira e bota, você pode lesionar a pele do bebê, que é muito sensível. Então, a gente optou por usar esse porquinho mais realmente um porquinho, só pegando a região de narina. E aí, outro cuidado que a gente tem que ter também, que é muito importante, é o aquecimento e a umidificação dos gases. Eu falei antes do sangramento do nariz, que a gente tinha muito. Às vezes, a gente entubava bebês por uma hemorragia nasal que esses bebês tinham. E a gente descobriu que era simplesmente porque a gente não estava fazendo de forma adequada o aquecimento e a umidificação dos gases. Como é uma região muito vascularizada, o ar entrava muito frio e isso aí fazia com que o bebê começava a sangrar. E aí tinha questão de aspiração. O bebê era aspirado com frequência, porque até então antes era de rotina, a cada hora, a cada 3 horas, na hora que era feito os cuidados, era necessário aspirar os bebês. Então, sangrava muito, hoje não mais. A aspiração ela é feita quando necessário, até por ser algo muito nocivo, pensando em dor para o bebê, né? Então, hoje em dia, não é feito mais da forma como era. E umidificar realmente, porque o bebê ele para de ter a função, porque ele está utilizando uma pronga, uma interface, então o nariz não vai estar aquecendo e umidificando os gases como os nossos estão fazendo agora. Então, é necessário fazer isso. E o ar deve chegar para ele em torno de 37 graus. Existem esses aquecedores aqui, que são manuais, então a gente faria o quê? A gente aumentava a temperatura e colocava um termômetro na ponta da pronga para saber mais ou menos quanto é que de grau estava chegando para o bebê. E aí a gente deixava sempre mais próximo de 37, mas hoje em dia, tudo vem evoluindo, a gente tem os aquecedores que são servocontrolados. Então, tem sensores de temperaturas nos ramos inspiratórios desse bebê, que ele vai dar mais ou menos esse controle de temperatura para que o bebê receba um ar a 37 graus. E aí a gente também conseguiu zerar por causa disso, né? A empresa ela comprou equipamentos novos, baseado no que a equipe toda, como médicos e físicos, falava da importância de se ter algo que controlasse o aquecimento. E aí, hoje em dia, a gente não tem mais essa lesão por conhecimento da importância disso. E aí, uma coisa que está começando a se falar agora, ainda está lá na China, mas a gente já está lendo sobre isso, né? É a alta frequência nasal de forma não invasiva, né? Hoje em dia, a gente já está usando a alta frequência já como método de escolha inicial para esses bebês que nascem quase sem pulmão, né? Esses bebês de 23, 24, 25, menores que 28, 29 semanas. Quando o serviço tem disponível ventiladores de alta frequência, a gente já está usando como método de escolha para tentar diminuir as lesões que esses bebês eles apresentam para não ter tanta broncodisplasia, mas já está se falando também de alta frequência não invasiva, tá? Então, esse estudo aqui foi que foi publicado esse ano, 2023, que o objetivo dele era justamente esclarecer se a ventilação não invasiva de alta frequência ela é melhor do que a UVN e o CPAP, que é o que a gente tem hoje, né, como recurso. A intervenção, né, então ele juntou 3 grupos e era usar um desses métodos
né, da extubação. Então, eu extubo meu bebê, coloco ele em um desses 3 tipos de modalidade ventilatória até a alta, e aí eu não, né? A equipe lá avaliou uma série de coisas, de variáveis. Eles avaliaram 1.137 prematuros, a maioria deles era menor, nasceram com menos de 28 semanas, e aí, como conclusão, ele viu que tanto a VNI como a alta frequência foi relacionada ao menor índice de reintubação, né, e o menor tempo de duração, também comparado ao CPAP. Quando a gente fala de tempo de duração de ventilação, não é só da ventilação invasiva, mas também do tempo que ele fica em ventilação não invasiva, tá? A alta frequência ela foi associada com o menor índice de displasia moderada severa do que o CPAP. A alta frequência ela mostrou melhora significativa na troca gasosa após extubação, porque ele mantém uma MAP, né, deixa o pulmão já todo pressurizado, e essa troca gasosa ela é feita de forma ativa, não é como normalmente acontece na VNI no CPAP, que seria de forma passiva. Mas o CPAP, a VNI e a alta frequência são igualmente seguros, né? Então, assim, é algo que nos próximos anos, sei lá, em próximas jornadas, a gente talvez traga novas novidades em relação a isso, né? Que é o uso da alta frequência de forma não invasiva, tá? Ela já mudou porque não é mais método de resgate, agora já é método de entrada, né? A gente já consegue iniciar a ventilação dos bebês com ela, e no futuro a gente já vai ver essa relação pensando na não invasiva. Gente, boa tarde. Todo mundo cansado? A gente teria o break, só que ficaria uma quebra, uma sequência que está sendo tão legal. Falou de reanimação, falou de colocar na não invasiva. Prometo que você rápido, a gente faz o break e vai para as práticas. Pode ser assim? Então tá, dando continuidade, né? Estava falando aqui com o Pedro, parece que foi combinado, o bebê foi reanimado, Ingrid colocou na VNI, né, Ingrid? Agora eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de fisioterapia respiratória. Eu vou tentar acelerar para não ficar tão cansativo, né? Em termos gerais, falando de técnicas de fisioterapia respiratória, independente de ser em neonatologia, em pediatria ou em fisioterapia respiratória em geral, nós temos essa classificação clássica, né? Entre as técnicas convencionais e as que são baseadas a fluxo. Então, convencionais temos aquelas técnicas milenárias, né? Drenagem postural, vibração, percussão, e as baseadas a fluxo, que algumas literaturas também chamam de modernas, que hoje em dia também não sei se são tão modernas assim, né? Já tem um bom tempinho, mas que são seguras também. Então tem inspiração lenta prolongada, aumento do fluxo respiratório, né? O famoso AF, inspiração lenta total com a glote aberta, né? O LT-GO, e o seu equivalente para bebês, que é na verdade, a inspiração lenta prolongada podemos dizer que é uma variante do LT-GO, né? Uma forma de aplicar nos bebês que não dá para colaborar com o exercício. Além de TEF, CAR, que são exercícios respiratórios, né, que necessitam da cooperação do paciente. Então, são uma variedade de técnicas, mas que na neonatologia, devido a vários fatores, não é possível aplicar todas. Porque a gente tem diversas particularidades, né, que o RN apresenta. A gente tem aquela frase famosa, né, que uma criança não é um mini adulto, um bebê não é uma mini criança e muito menos um bebê prematuro é um mini bebê. Até chegar lá, uma série de mudanças vão acontecendo. Então, aumento de pressão intraabdominal, fragilidade óssea. Muitos bebês podem apresentar doença do refluxo gastroesofágico. Algumas técnicas são bem difíceis de aplicar porque ela vai alterar esse ponto de igual pressão. Então, vou dar um exemplo. Talvez um AF rápido. Todo mundo entende o que é ponto de igual pressão, né? Aquele ponto onde a via aérea colaba. Então, nós, adultos, jovens, saudáveis, esse ponto ele está bem abaixo do nosso volume corrente. Está bem abaixo, às vezes, lá do nosso volume de reserva. Então, a gente pode expirar, pode forçar, e lá no final que a gente vai sentir aquele incômodo. Nos bebês, não. Às vezes, ele está respirando a nível de volume corrente e esse ponto é atingido. Então, ocorre o fechamento, o colapso dinâmico das vias aéreas. Então, a gente tem que ter cuidado ao escolher determinadas técnicas. Desconforto respiratório agudo,
que vai cursar com um ataque apneia importante. Então, imagine técnicas que a gente tem que sincronizar a nossa atividade manual com o ciclo respiratório do bebê. Imagine fazer isso um paciente que respira 60 vezes por minuto. No paciente que respira, às vezes, 70 por minuto, se ele tiver com desconforto muito importante. Fica inviável de realizar, além de particularidade de algumas doenças, se ela é obstrutiva, se ela é restritiva. Então, a gente tem a primeira recomendação brasileira de fisiorrespiratória na unidade pediátrica neonatal, que ele traz ele avaliou essas várias técnicas e resumiu aquelas que são viáveis de se aplicar na neonatologia. Já adianto que são poucas. Da maioria daqui, nós vamos ter umas 3, que elas podem ser aplicadas na NEO com segurança, que demonstraram tanto eficiência como segurança para ser aplicada. A primeira delas, o aumento do fluxo expiratório, o AF, com algumas observações. Então, resumindo, o que é AF, né, um aumento passivo, ativo ou ativo assistido do fluxo expiratório, com o objetivo de mobilizar a secreção de vias aéreas no sentido das distais para as proximais. Então, ela tem 2 variantes, o rápido e o lento. Então, o AF rápido, ele visa promover esse deslocamento quando a secreção já está nas vias proximais, então, quando a gente quer eliminar essas secreções. E o AF lento, quando a gente quer pegar lá daquelas vias mais distais, levar para as vias proximais para depois promover a remoção. Que aí, na neonatologia, na maioria das vezes, ela é feita através de aspiração mesmo. O bebê não tem uma tosse efetiva, ele não pode fazer os exercícios de expectoração, então, na maioria das vezes, vai evoluir para aspiração. Então, é uma técnica segura que vem na recomendação brasileira de fisioterapia, de fisiorrespiratória, na NEO, tendo essas 2 variantes. Então, aqui é a foto da realização da manobra. O paciente ele tem que preferencialmente posicionado em decúbito horizontal, em decúbito dorsal, no sentido horizontal. Ele pode estar em decúbito elevado também, ou seja, geralmente é 30 graus. A gente gera uma pressão no tórax do paciente. Eu estou falando assim mais rápido porque a gente vai detalhar daqui a pouco nas práticas. Mas a ideia é fazer uma pressão torácica para acelerar esse fluxo. O início da manobra deve ser iniciado no platô inspiratório. Aí, como eu falei para vocês, a depender do paciente, da situação, isso é bem difícil. Paciente muito taquipneico, a gente praticamente não vê esse platô inspiratório. Não tem como a gente sincronizar. Então, a gente vai selecionar alguns ciclos para fazer a manobra. O movimento ele é oblíquo, no sentido crânio-caudal, e antero-posterior. Ou seja, no movimento de cima para baixo e nessa diagonal, para forçar o aumento do fluxo. Tá bom? E o número de manobras ele vai depender de cada caso, ele é individualizado. A gente vai perceber, geralmente, o que a gente chama de frêmito torácico. A gente, quando está fazendo a manobra, consegue perceber essa mobilização de secreção, e aí é o momento de seguir para a eliminação. Qualquer conduta com o bebê prematuro, com recém-nascido, a gente evita que ela se prolongue por muito tempo. Então, demora mais ou menos, em média, de 10 a 15 minutos. Esse foi o AF. A expiração lenta prolongada, como eu falei, aquela variação do Eltigo, né? Guy Postier, ele desenvolveu tanto a técnica do Eltigo quanto a expiração lenta prolongada. Ela é feita para crianças lactentes, é utilizada em caso de bronquiolite também, é uma técnica segura e também tem o objetivo de desobstrução de vias aéreas. A forma de realizar, a forma de posicionar as mãos é um pouco parecido com o AF. O que vai ter de diferente é o momento que eu vou realizar essa compressão. Além do que, a expiração lenta prolongada ela é uma técnica que a gente chama também que visa ajudar a desinsuflação pulmonar. Então, tem algumas condições neonatal, por exemplo, síndrome de aspiração de mecônio, que eu tenho um grau importante de aprisionamento aéreo. Então, ela pode ser pensada para casos como esse, bebês hiperinsuflados, com dificuldade de eliminar o ar, consequentemente, de dificuldade de exalar o CO2 que está lá acumulado. É uma técnica que pode ser realizada. Então, a diferença que eu falei, eu trouxe essa figura para ajudar a gente a entender.
O AF eu falei que ele é realizado no platô inspiratório. Então, a nível, geralmente, de volume corrente. Quando eu atinjo a inspiração, ao final da inspiração, eu vou realizar o AF. E ele não vai se estender para o volume de reserva. Ele vai trabalhar a nível de volume corrente. Então, o AF, ele acelera essa etapa do fluxo aqui, enquanto que a expiração lenta prolongada, ela tende a aumentar o esvaziamento pulmonar. Então, a minha compressão, ela vai se prolongar até nível de volume de reserva, até chegar próximo do volume residual, certo? Aqui o comentário, enquanto o AF lento começa no platô inspiratório, o LPR inicia-se ao final da expiração. Então, eu aguardo o esvaziamento pulmonar espontâneo do bebê, e aí eu dou início à manobra para tentar provocar esse esvaziamento aqui. Tá? Então, se no AF é isso, e eu faço a compressão, estou exagerando um pouquinho, só para que vocês visualizem, mas no bebê não é com essa força toda. Na inspiração lenta prolongada, é inspiração, ele vai exalar, depois que ele exala, aí é que eu ajudo a desinsuflação, tá certo? Mas, assim, a maneira de posicionar a mão é bem parecida. Outra técnica, as duas técnicas que eu falei, elas são utilizadas principalmente para desobstrução de vias aéreas, né? Para eliminação de secreção e tudo mais, manter a via aérea pétrea. Tem também outra técnica que auxilia nesse processo, que é a hiperinsuflação manual. Ela vai ajudar na remoção de secreção e ela tem um componente interessante também para ajudar na expansão pulmonar. Então, a hiperinsuflação manual, como o próprio nome diz, ela visa um aumento do volume pulmonar, tá certo? Ela pode ser realizada com o ressuscitador manual, muito conhecido por AMBU. É o mesmo ressuscitador manual que foi comentado aqui na reanimação neonatal. Então, todo bebê, todo leite, ele tem o AMBU lá, para caso tenha uma falha no ventilador mecânico, uma parada cardiorrespiratória, a gente usa. E ele é uma ferramenta, é um recurso que o fisioterapeuta pode usar também como terapia. Então, a técnica ela promove mobilização da secreção de vias aéreas, além de abertura de áreas previamente colapsadas. O bebê prematuro tem uma facilidade muito grande de colapsar alvéolo. Ele tem uma complacência ruim, ele tem a complacência do alvéolo ruim, tem deficiência do surfactante, tem obstrução. Então, tudo isso são fatores que contribuem para que impeçam a passagem do ar. E a gente sabe que o pulmão, quando não tem ar, a tendência natural dele é fechar. E para realizar a técnica também tem que ter alguns cuidados. Quando eu estava na graduação, eu aprendi, chamava até bag squeezing, bem comum, era assim, estava surgindo. E aí a forma como eu aprendi para realizar era totalmente contra o que está descrito da técnica. A gente pegava um ambu e ficava lá, no ambu e o tórax lá, insuflando. Então, é só pensar um pouquinho. Se eu quero promover o carreamento da secreção das vias distais para os proximais, se eu empurro o ar, eu estou fazendo totalmente o contrário. A maneira correta de se realizar é através de insuflação lenta e liberação rápida do balão. Então, essa insuflação lenta e uma liberação rápida do balão vai fazer um diferencial de fluxo. Vai fazer um fluxo inspiratório menor, na verdade, um fluxo expiratório maior do que o fluxo inspiratório. Sempre que eu tenho um fluxo expiratório favorecido, eu estou atuando no sentido de trazer a secreção para fora. Então, a forma de realizar a insuflação de forma profunda, ou seja, com volume corrente maior, com cautela, né? Acho que foi comentado aqui, pegar o ambu, muita gente pega o ambu e nem olha para o paciente, vai lá e empurra com tudo. Aquilo ali, vocês não têm noção da pressão que aquele aparelhinho gera, bem mais do que um ventilador mecânico. Então, a importância de observar o movimento do tórax. Então, qualquer elevação do tórax, já quando a gente observa, se você tivesse como medir, é só olhar um bebê entubado, por exemplo, os parâmetros que o ventilador mostra, o aumento do volume corrente é bem grande. Então, observar, fazer a insuflação lenta, observando a insuflação lenta do tórax, e aí você estabelece uma pausa, uma leve pausa inspiratória, segura, para depois realizar a liberação. É essa sequência
que, na verdade, ela simula, ela mimetiza o nosso movimento natural de tosse. Quando a gente estuda a tosse, a gente vê que tem 3 etapas, né? A gente hiperinsufla, faz o fechamento da glote, acumula o potencial elástico do pulmão e solta com tudo. A técnica é totalmente baseada no recurso fisiológico da tosse, tentando imitar esse processo. Quando disponível, pode-se utilizar a válvula de PEP, que aí é um acessório que se acopla bem aqui, na ponta do umbu, antes de chegar no paciente. E é possível também realizar essa técnica através do ventilador mecânico. Esqueci de falar, geralmente a gente usa a hiperinsuflação manual em pacientes com via aérea artificial, seja tubo ou traqueostomia. Mas também dá para fazer com máscara, mas é bem menos viável, bem mais difícil de fazer. Então, se disponível, utilizar a válvula de PEP para evitar o fechamento excessivo, para evitar telectasias durante a manobra. Lembre que eu vou fazer uma insuflação e minha exalação vai ser abrupta. Com o nível de PEP, fica bem mais efetiva a manobra. E como eu disse, é possível realizar a técnica utilizando o ventilador mecânico. Tem poucos estudos com NEO sobre isso, mas tem um racional fisiológico muito forte. Tudo que eu consigo fazer com o ambu, o ventilador mecânico é um ambu melhorado, podemos dizer assim. Tudo que eu consigo fazer com o ambu, eu consigo fazer com o ventilador, manipulando os parâmetros. Aqui eu tenho o vídeo, não sei se vocês conseguem ver a elevação o movimento do tórax desse bebê. E aí o terapeuta ele vai alterar os parâmetros do ventilador. O que ele vai fazer? Ele está alterando o tempo inspiratório, e aqui nesse gráfico de fluxo, vocês estão vendo que tem um período de fluxo zero. Isso caracteriza a pausa inspiratória. E aí, vê como aumentou o pico de fluxo respiratório aqui. E depois vamos observar o movimento do tórax do bebê, como mudou. Aqui ele vai mexer na pressão para ter um ganho de volume corrente. E procurar trabalhar esse volume corrente dentro da faixa segura de ventilação do bebê. Vocês viram princípios básicos hoje de manhã, né? Acredito que foi comentado o volume corrente, na maioria dos casos, entre 4 a 6 ml por quilo. E a gente está vendo como ele eleva mais o tórax agora? E ele mantém, por mais que seja rápido, mas ele mantém uma pequena pausa antes de exalar. Além disso, a técnica pode ser associada com o AF ou com outras técnicas para potencializar. Vocês estão vendo que o AF ele não é exagerado como a gente faz numa criança maior ou com adulto. É bem sutil. A gente tem toda aquela fragilidade do NEO, tem costelas que não são tão mineralizadas, então tem um risco maior. É uma aceleração mais sutil do fluxo expiratório. Tem como voltar só no comecinho, só para a gente ver a diferença da expansibilidade? Ó, expande bem menos do que no final do vídeo, né? E para finalizar, um recurso que tem ganhado notoriedade nos últimos anos, talvez nos últimos 6 ou 8 anos, mas assim de forma muito lenta, porque fazer pesquisa é bem difícil na ANEL, é o reequilíbrio tóraco-abdominal. Então ele tem uma série de manuseios, uma série de recursos que são utilizados não só na ANEL, mas em adulto, mas que a maioria dos fisioterapeutas neonatais que eu conheço, eles utilizam na prática clínica, e assim, clinicamente a gente vê muito resultado. Ele busca recuperar a ação cinética do sistema respiratório. E ele considera o sistema respiratório bem mais amplo do que pulmão e traqueia. Então, o princípio do RTA é o sinergismo do corpo, além do abdômen. Então, toda a musculatura, toda a questão de fáscias, de articulações, encurtamentos, ele é trabalhado. Acho que tem uns 15 ou 16 manuseios, mas assim como as outras técnicas de fisioterapia, nem todos são viáveis de serem aplicados na neonatologia pelas particularidades. Então, eu trouxe 3 que são bem utilizados, que é o apoio tóraco-abdominal, o apoio abdominal e o apoio ilho-costal, e a ajuda inspiratória. Então, o apoio tóraco-abdominal,
ele consiste no rebaixamento das últimas costelas, dos últimos arcos, e o objetivo é aumentar essa área e a posição do diafragma. Então, nosso diafragma ele é em formato de cúpula. No bebê, foi até comentado aqui, o seu Pedro, que ele é mais horizontalizado. E isso traz uma desvantagem mecânica muito grande. É como se a gente, sei lá, o nosso punho. Uma coisa é eu fazer uma pressão palmar aqui e outra coisa é eu colocar em desvantagem mecânica. Com o diafragma é a mesma coisa. Quanto menor essa área de justaposição, mais trabalho, mais esforço para contrair as fibras do diafragma. Então, esse apoio é feito com a mão, nas últimas costelas, e tenta dar essa conformidade de cúpula para o diafragma. Um apoio manual. Tem o apoio abdominal inferior e o apoio no espaço iliocostal, que ele tenta promover um aumento sutil da pressão intraabdominal para contrabalancear o excesso da negatividade pleural. Lembra das tiragens que foi falado que o bebê, a pressão negativa pleural no bebê e a caixa torácica é muito complacente, então tem uma predisposição muito grande de fazer tiragem. Qualquer aumento de esforço, essa pressão negativa pleural, ela se torna excessiva. E esse apoio ele faz uma pressão positiva no abdômen. Então, quando eu empurro aqui, eu jogo pressão positiva para o abdômen e ele tenta equilibrar. Ele transmite um pouco de pressão positiva para contrabalancear a pressão negativa excessiva. Então, a gente vê muito bebê que está com tiragem, a gente faz um apoio no abdômen ou no espaço iliocostal. Não pode ser excessivo também para não trazer repercussão negativa. E a gente vê aquela tiragem desaparecendo na hora. Porque é uma questão de pressões, equilíbrio de pressões. Eu jogo uma pressão positiva aqui no abdômen para equilibrar esse excesso de pressão negativa. E a ajuda expiratória é um auxílio manual no tórax para favorecer o movimento do tórax. Então, geralmente não, ela é no sentido inspiratório e eu faço a ajuda da elevação do tórax para reduzir o trabalho do bebê. Então, acho que eu trouxe 2 vídeos aqui. Como eu falei, a dificuldade é de comprovação científica. Poucos artigos, principalmente na neonatologia, já são pouco artigos de RTA no público geral, na neonatologia menos ainda. Lá na MEGEC nós conseguimos desenvolver um trabalho de pesquisa. Esses dados, ele está em processo de publicação, mas os resultados já foram apresentados no último Congresso Internacional da Sociedade Europeia. E o que a gente observou? Foi realizado reequilíbrio tóraco-abdominal em comparação com manobras de fisioterapia respiratória convencional. No caso, a hiperinsuflação manual e o AF. O desfecho principal que a gente quis avaliar foi se uma ou outra era superior em termos de remoção de secreção. A gente observou que não, elas são bem equivalentes. Mas o que a gente achou interessante foi que o RTA, após a aplicação da técnica, quando a gente comparou com as convencionais, nós observamos menor ocorrência de desconforto respiratório. Então, foi aplicado o BSA. Aqueles bebês, no momento que realizaram RTA, o menor número de bebês apresentaram BSA compatível com desconforto. Além de aumento do volume corrente, redução da frequência respiratória, então diminuiu a taquipneia e melhora da saturação de oxigênio. Então, são dados bem interessantes para algo que não tem tantos artigos que falam, e ele está em processo final de publicação. Então, para ilustrar um pouco, tem alguns vídeos de como é sutil a realização da técnica. Esse aqui é o apoio abdominal inferior. É aquele que eu falei que a gente faz para equilibrar a negatividade pleural. E a gente observa a redução das tiragens. Eu não sei, acho que teria que clicar. Eu não sei se vai rodar, mas aqui, esse é o abdominal inferior. Na verdade, ele é o apoio no espaço iliocostal. Então, tem a espinha ilíaca antero-superior aqui e a última costela. O apoio é realizado bem no meio, que no bebê dá 2 dedinhos esse espaço. É só o espaço do dedo mesmo.
E aquele ali que está passando é o apoio tóraco-abdominal. É aquele primeiro que eu falei, que a gente pega as duas últimas costelas e dá uma rebaixada tentando trazer o diafragma em forma de cúpula, para facilitar e dar vantagem mecânica ao músculo diafragma. E agora a gente abre... Acho que a gente pode fazer um intervalo e depois já tira as dúvidas e faz a prática, né? Isso, muito obrigada. Então agora a gente vai ter o intervalo, tomar um café.